Graça e paz, meus amados, graça e paz. Chegamos a mais um domingo, graça e paz, irmã Adélia, seja bem-vinda. Irmã Rosângela, levantando cedo, todo mundo aí para nós orarmos mais uma vez. Glória a Deus que tem nos dado vida. Graças a Deus que nós estamos de pé mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, por essa campanha. Glória a Deus. Irmão Bruno, seja bem-vindo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que seja um dia de grandes bênçãos na nossa vida. Hoje é o dia também de nos encontrarmos logo mais às 18h30 no templo para adorarmos o nome do Senhor. Isaías, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão. Essa turma aí que é uma locomotiva que vai puxando os outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos caminhado aqui no livro de Neemias, entendendo que essa visão profética de 52 dias é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nos levando a entender um pouco as razões pelas quais o Senhor faz esse grande milagre, essa grande proeza, usando a vida de Neemias e do povo que estava em Jerusalém para a reconstrução da cidade, a começar dos muros, a começar por eliminar a facilidade do inimigo, para eliminar a vulnerabilidade da cidade em relação à entrada do inimigo para maiores destruições. O povo que estava lá estava andando sobre escombros, mas precisava então reconstruir. Ontem nós falamos a respeito da importância de lembrar que essa reconstrução não começa exatamente numa rua, num bairro, não começa exatamente num canto qualquer da cidade, mas começa pela igreja. A Bíblia vai dizer que quem começou isso, que quem foi encabeçar a reconstrução, foi Eliasibe, o sumo sacerdote, junto com seus irmãos. Eles então reedificaram a cidade. Eu quero hoje ler aqui o verso 2, que diz assim: e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Só isso. Nessa versão que eu estou trabalhando na Bíblia aqui nesses dias, me parece que só ocorre uma vez essa frase, junto a ele. Mas eu queria pensar com você nesses dias sobre as três frases que apontam para o jeito, apontam para como cada família, porque agora o capítulo 3 fala da reconstrução dos muros, trazendo uma coisa muito importante. Por exemplo, sobre se queremos reconstruir uma cidade, precisamos reconstruir famílias, precisamos trabalhar como família nessa reconstrução. E aí a Bíblia vai dizer que cada família, que cada clã reconstruíam na sua frente, reconstruíam os muros que estavam ali dentro do seu perímetro de habitação. Então, ao falar que Eliasibe e os sacerdotes reconstruíram ali a porta
das ovelhas e a consagraram, vai começar o versículo 2 com a frase junto a ele. Eu queria pensar com você que essa frase junto a ele traz a ideia de comunhão. Traz a ideia de comunhão. Essa é uma frase, ou é a frase que começa, que após o sumo sacerdote, começa a definir a maneira pela qual cada família começou a trabalhar. E para falar sobre os homens de Jericó, fala que então, junto a ele, junto a Eliasibe, logo junto a ele ali, logo junto à sua reconstrução, os homens de Jericó começam então a reconstrução do seu perímetro, dos muros que estariam ali dentro dos limites da sua morada, e ali junto a Eliasibe. Eu penso que falar que eu estou junto com você é falar que eu estou em comunhão com você. Às vezes nós falamos que estamos em comunhão, mas nós não buscamos, não é? A irmã Crisley, graça e paz. Nós não buscamos muitas vezes estarmos em comunhão. É claro que estar em comunhão não significa exatamente fazer a mesma coisa, até porque Eliasibe e os seus irmãos reconstruíram a porta das ovelhas, reconstruíram uma parte. Logo em seguida, a Bíblia fala que a outra parte a ser construída começa então com a frase junto a ele, que é o versículo 2, a parte A do versículo. Sinceramente eu não sei se em outras versões da Bíblia, em outros momentos eu acredito que sim, existe mais frases junto a ele. Eu posso até de repente trazer isso com mais detalhes no nosso próximo encontro aqui de oração. Porém, essa é uma frase das 3 que eu gostaria de lembrar nesses próximos dias. Então, junto a ele tem a ver com comunhão. Junto a ele tem a ver com essa união. Eu estou junto contigo. Quantas pessoas na vida disseram: pode encarar porque eu estou junto com você, e na hora H não estavam. Eu quero pensar com você como igreja que nós somos uma comunidade. Nós, como uma comunidade, precisamos da comunhão na reconstrução da nossa cidade. Irmão Gerson, seja bem-vindo. Graça e paz. Vai dizendo dos irmãos aí de onde vocês são, de qual cidade são, para que a gente possa orar pela sua cidade também, mais especificamente. Muito obrigado pela participação. Então, nós estamos falando aqui quando nessa reconstrução dos muros foi, de certa forma, subdividido o trabalho em famílias. E a igreja é constituída de pessoas, de famílias, mas o que envolve todos numa mesma construção, no mesmo propósito, no mesmo parecer, é o que nós chamamos de comunhão. Hoje, por exemplo, hoje é o dia de celebrarmos a comunhão em nossa comunidade. A pergunta de hoje é: eu entendo a importância da comunhão para reconstruir? A Bíblia vai dizer que 2 pessoas, não está nem falando de centenas de pessoas, de dezenas de pessoas, mas 2 pessoas não conseguem andar juntos se não estiverem de acordo. A questão é: eu estou em comunhão, porque na comunhão, a Bíblia diz que o povo que se converteu ali no Pentecostes, logo depois de falar da conversão,
né, dos batismos, da pregação de Pedro, da conversão daqueles 3.000, ou quase 3.000, a Bíblia vai falar que eles perseveravam. E a primeira palavra que vem no versículo 42 de Atos capítulo 2 é: e perseveravam na oração, aliás, na comunhão, né? Deixa eu só conferir aqui para a gente não errar tanto, né? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, olha só. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que vem, o primeiro versículo que vem nessa reconstrução são a liderança. O sumo sacerdote e seus irmãos. A liderança do povo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a perseverança do povo que se converteu, primeiro, era em seguir a liderança, na doutrina dos apóstolos. A segunda atitude daquele povo era perseverar na comunhão. No capítulo 3 de Neemias, nós vemos a liderança começando. Ontem falamos disso. A reconstrução da cidade começa pela igreja, começa pela liderança, começa pelo povo que está à frente. Logo em seguida, vem aqui falando dos homens de Jericó e vai falar assim, junto a ele. Então eu quero utilizar dessa frase, junto a ele, para que a gente possa entender a importância da comunhão. Eu estou junto com você. A Bíblia diz que nessa comunhão, nessa união, o Senhor ordena a bênção em a vida. O Salmo 133 vai dizer isso. Que a comunhão dos irmãos, a união da igreja é uma coisa linda, é uma coisa suave, é uma coisa maravilhosa. Representa unção. É como óleo precioso, representa a provisão de Deus, é como o orvalho do irmão. E a Bíblia diz assim, ali, na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora eu quero, mais uma vez, lembrar os amados que são ministrados pela palavra de Deus através da minha vida na nossa comunidade, e aos demais que não são ministrados por nós todos os dias, mas eu quero lembrar com você que se na comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida, o que é ordenado quando nós não estamos vivendo esta comunhão na nossa comunidade? A pergunta que a gente precisa fazer é: eu estou em comunhão com a minha igreja? Eu estou em comunhão porque, na verdade, a nossa comunhão com Deus, ela é visualizada, ela é vivida, ela como é que eu diria? Fugiu a palavra aqui. A nossa comunhão com Deus, ela é transmitida, eu queria dizer isso, ela é transmitida a partir da comunhão que eu tenho com a minha igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E isso sim representa sim o nosso compromisso com os nossos encontros, com as nossas células, com os nossos cultos. Não sei se você já reparou, mas nós estamos vivendo um tempo onde a comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja
está sempre ficando em segundo plano, em segundo aspecto da nossa vida. Nós sempre temos o nós primeiro, primeiro eu, depois a igreja. Nós estamos vivendo um tempo de um desprezo pela comunhão. Quero dizer para você que, na realidade, o inimigo ele não se preocupa que você seja membro da igreja. E é até bom que a gente seja membro de uma igreja. A questão é se nós estamos ou não vivendo em comunhão. Porque a bênção de Deus sobre a cidade, ela depende da bênção de Deus sobre a nossa vida como igreja. E a bênção sobre a nossa vida como igreja, ela se manifesta, ou ela é possível, ela é ordenada a partir da nossa comunhão. Então, quando fala que junto a ele, está falando de comunhão. Então, qual que é o meu temor aqui? Aí a pastora chegou, graça e paz, Deus abençoe. O que a gente precisa analisar aqui? É que uma vez que há uma ordem de Deus sobre a bênção e a vida, para que sigam, para que seja uma realidade na vida do povo em comunhão, o que seria ordenado na descomunhão ou na falta de união, na falta de comunhão? Então, na verdade, nós vamos reconstruir uma cidade, nós vamos restaurar a nossa cidade onde moramos, seja São Miguel, qualquer outra cidade que moramos, mas é preciso que a gente entenda que a comunhão é necessária. A comunhão é fundamental, é crucial para que a igreja tenha o mesmo sentido. Se você for analisar, a gente vai pensar, por exemplo, rapidamente aqui, me lembro de pensar sobre o seguinte: a igreja, como ela foi prometida por Jesus em Mateus capítulo 16. Mas ela foi prometida que ele estabeleceria, que ele edificaria. E quando chegamos em Atos 2, nós vemos a igreja sendo realmente inaugurada, estabelecida na descida do Espírito Santo. E a igreja dominada, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, ela começou a salvar vidas, a ver vidas entrando para o rol dos salvos. Em Atos, a igreja cresceu assustadoramente, imensamente, cresceu. E nós vamos ver isso acontecendo de forma assim crescente, a igreja só crescendo, só aumentando, e Deus agindo, porque a igreja estava dominada, estava cheia. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas a igreja do Senhor, ela é chamada a atenção a partir por Paulo, quando nós vemos a carta de Coríntios, por exemplo, Paulo rogando a igreja para que a igreja tenha comunhão. Rogo, irmãos, pelo amor de Deus, que vocês pensem a mesma coisa, que vocês falem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo parecer, que vocês caminhem no mesmo sentido. Quando ele roga isso, pelo amor de Deus, é porque a igreja, em algum momento da história, em algum momento em alguma parte dela no mundo, porque está falando de uma igreja em específico em Corinto, mas a gente sabe que a igreja de Jesus, ela não é local, ela é universal, ela é uma só em todo o mundo. E ali então, Paulo, ele clama pela comunhão.
Nós vamos ver Paulo tentando explicar o pessoal, aliás, explicando o pessoal, ensinando o pessoal sobre a ceia do Senhor, sobre uma falta de comunhão. O povo não caminha, não está andando junto, cada um come a sua própria comida. Essa bagunça toda, na verdade, a igreja, ela até então, ela era dominada pelo Espírito Santo, mas agora ela é dominada por um espírito mundano, um espírito humano, que cada um pensa em si mesmo. Quando se trata de espírito mundano, se trata exatamente desse espírito humano de egoísmo. Cada um pensa em si. Eu tenho que pensar no meu bem-estar. E a igreja que se vire, mas você é parte de uma igreja, você é membro de uma igreja. E você precisa estar junto. Eliasibe e os sacerdotes, eles construíram a porta das ovelhas, aquela área ali que era parte na frente de onde moravam, e então logo junto a ele, a Bíblia vai dizer que junto a ele, está falando que a comunhão não deixa brecha, porque logo em seguida nós vamos ver a comunhão construindo junto. Ou seja, está dizendo que o capítulo 3, por exemplo, vai mostrar para nós que cada um de nós tem a sua parte na reconstrução. E se a minha parte não é reconstruída, vai ficar uma brecha no muro. Então a pergunta é: eu estou ciente da importância da comunhão? Eu estou ciente da importância da minha parte nessa reconstrução? É preciso que a gente entenda isso. Nós somos salvos para servir a Deus. E parece que nós estamos num tempo onde a maioria de nós está pensando que nós somos salvos para sermos servidos por Deus. É preciso que a gente entenda isso. Nessa reconstrução, a comunhão é fundamental, é extremamente fundamental. E a frase junto a ele transmite a ideia de comunhão. Logo depois de Eliasibe, os homens de Jericó estavam junto a ele. A igreja precisa da comunhão para reconstruir, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção, na comunhão o Senhor ministra crescimento. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a lembrar que você é parte importantíssima, fundamental nessa reconstrução. Nenhuma família vai reconstruir a parte do muro que Deus deixou para você reconstruir. Nenhuma família vai reconstruir a parte do muro que é para você e sua família reconstruir. Guarde isso. Há uma parte na reconstrução da cidade que é sua responsabilidade juntamente com a sua família. Então a pergunta que eu tenho que fazer é se eu estou vivendo em comunhão, que logo junto ao anterior a mim, eu estou reconstruindo a minha parte. Eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou investindo em reconstruir minha parte. A gente vai ver o como foi desafiadora a reconstrução. Isso é verdade. Então nós precisamos, juntos uns dos outros, vivendo uma comunhão, uma união na reconstrução da nossa cidade. Na reconstrução da sua cidade, você precisa lembrar disso como igreja. O seu lugar nas reuniões, a sua falta nos encontros é sentida, é percebida, faz muita falta. A sua parte na campanha de oração,
a sua parte no entendimento das Escrituras, a sua parte no anúncio das grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, faz falta. Então, junto aos nossos irmãos, construiremos a nossa cidade, ou reconstruiremos a nossa cidade. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê condições de entender a nossa importância nessa comunhão e a importância da comunhão na reconstrução da cidade. Tenhamos comunhão uns com os outros. Essa é uma chave para que a bênção e a vida de Deus seja ordenada sobre nós e, consequentemente, sobre a nossa cidade. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, a Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Deus, a Ti nós rendemos graças pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez em oração, mais uma vez buscando a Sua face. Ó Deus, hoje eu quero clamar ao Senhor para que a Tua igreja viva a comunhão do Senhor, viva a comunhão ordenada pelo Senhor, para que vivamos também a bênção e a vida ordenadas pelo Senhor a partir da comunhão da sua igreja. Pai, que nesta comunhão e que nesse sentimento de comunhão e que nesse entendimento da relevância, da importância da comunhão, nós possamos reconstruir, restaurar, salvar a nossa cidade. Pai, no nome de Jesus, nessa madrugada, nessa manhã, eu quero pedir ao Senhor que visite cada família da nossa cidade, cada rua da nossa cidade. Ó Deus, cada canto, cada lugar, que o Teu Espírito, ao passar por cada família, por cada lugar, por cada estabelecimento, que possa ser sentida a Sua presença e que haja um temor do Senhor e que haja um avivamento na nossa cidade. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esses que estão participando da nossa live, que têm se sacrificado para mesmo um domingo pela manhã, acordar cedo para orar. A Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado, ó Deus, por nos permitir viver esse tempo tão especial, por nos permitir participar de algo grandioso que o Senhor fará na vida da nossa cidade e das cidades representadas por aqueles que participam dessa live. Nós te oramos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e... irmão Éder Judson acaba de entrar aqui. Nós estamos encerrando, mas a live vai ficar gravada aí. Você vai poder participar dessa oração e da palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.